pessoal, a nossa primeira aula de biologia será a revisão sobre a classificação dos seres vivos. Então, vamos lá. O que é classificar os seres vivos? É colocá-los em uma linha, em uma organização. E, para isso, nós temos um termo, que é a taxonomia. A taxonomia é o ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos. Quem inventou essa taxonomia foi Linneu, esse cientista, né, que resolveu, assim, organizar os seres vivos. Essas relações entre os seres vivos, elas podem ser classificadas em filogenéticas ou cladogramas. Essas relações filogenéticas, filos, né? Eles são classificados em filos, que entra dentro desse sistema natural aí, dessas categorias taxonômicas, que começa da espécie, que é um só ser, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. E agora os domínios, que são 3 domínios, mas a gente vai ver isso depois. Nós vamos ficar somente nesse início, na revisão. Essas relações filogenéticas, que a gente também fala que são os cladogramas, são a relação entre eles, nos grupos, tá? Eles têm essa relação que vai fazendo com que a gente possa classificá-los. As regras de nomenclatura para classificar os seres vivos, elas existem para atribuir nomes científicos. Igual aí, nós estamos vendo no slide, latim Homo sapiens, espécie, nome binominal, epípeto genérico é o Homo, epípeto específico é sapiens. Então, isso aí é uma regra de nomenclatura da palavra Homo sapiens. E depois vamos estar vendo também sobre os reinos. Dentro desses reinos, a gente tem, dentro dos reinos, a classificação mais aceita é os 5 reinos. Esse domínio ainda não entrou nessa classificação totalmente dita. Então, o pessoal trabalha mais com esses 5 reinos. Dentro desses 5 reinos, nós temos Animalia ou Metazoa. Esse reino Animalia ou Metazoa, ele é composto por seres eucariontes, pluricelulares, sem parede celular, heterótrofos por ingestão e com reserva de glicogênio. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre seres eucariontes e procariontes? Eucariontes são os seres que possuem organelas. E os procariontes são os seres
que não possuem organelas em suas células. Os seres unicelulares são os seres que têm somente uma célula. E os seres pluricelulares são os seres que têm várias células. Os seres autótrofos são aqueles que são capazes de fabricar o seu próprio alimento. Ou seja, as plantas. E os seres heterótrofos, eles não fabricam o seu alimento. Eles dependem de outros seres para se alimentar. Dentro do reino Monera, nós vamos ter seres procariontes unicelulares, ou seja, seres que não possuem organelas nas suas células, na sua célula, porque ele é unicelular, autótrofos ou heterótrofos, eu tenho dos dois, depende do ser, cianobactérias e bactérias. Cianobactérias são as bactérias que não possuem parede celular, fotossíntese e quimiossíntese. Alguns fazem a fotossíntese e outros são quimiosintetizantes, ou seja, eles usam os compostos químicos retirados dos alimentos. O reino Plantae, ou metafita, nesse reino está incluso as plantas, que são eucariontes, pluricelulares, com parede celular ou celulose, autótrofos fotossintetizantes. Então, se eles são autótrofos, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Ou seja, as plantas, elas fazem fotossíntese. E, através dessa fotossíntese, ela retira o seu alimento. Temos o reino Fungi, onde eu tenho aqui os fungos, as leveduras, eles são seres eucariontes, eles podem ser uni- ou pluricelulares, eles têm uma parede celular formada de quitina, essa quitina é açúcar, eles são heterótrofos por absorção, ou seja, eles absorvem os alimentos. A digestão é extracorpórea, ou seja, eles fazem essa digestão fora do corpo. Tem a reserva de glicogênio, que é o açúcar também. Os filamentos dele são chamados de hifas. E é isso aí. No protista, nos reinos protistas, estes seres são eucariontes, uni- ou pluricelulares. Tem uns seres protistas que têm parede celular, tem outros que não têm. Eles são heterótrofos e neles estão as algas e os protozoários. Essa é uma apresentação geral dos 5 reinos, porque a gente está só fazendo uma revisão. Mas tem uma característica muito importante para a gente diferenciar os 5 reinos, que é a parede celular. Por que eu diria que essa característica é muito importante? Porque
quando eu tenho a presença da parede celular, eu vou ter organelas. Quando eu não tenho essa parede celular, não tem como eu ter as organelas. Porque aí não vai ter um espaço para que essas organelas sejam compreendidas. E todos os 5 reinos, eles são mais, assim, dentro desses 5 reinos, o reino animalia, ou animalia, tanto faz, eles são mais complexos. Então, eu não posso falar que ele é o mais evoluído, porque se todos os 5 reinos sobreviveram até hoje, é porque eles são evoluídos. Agora, eu posso falar que o reino animalia ele é mais complexo, tanto que ele nem foi totalmente estudado até hoje, porque a gente sabe que é devido à sua complexidade. Então, meninos, a aula de hoje ela é compreendida nisso. Eu preciso que vocês façam uma revisão de taxonomia e dos reinos. A taxonomia, que está dentro dessa classificação dos seres vivos, ela vai agrupar todos os seres vivos e os reinos que vai classificar também cada tipo de ser vivo. Agora eu preciso que vocês vão resolver as 4 primeiras questões da apostila.